Tá? Então, a gente tem um exemplo prático aqui, que seria uma bacia dos Estados Unidos, e a gente quer simular o trânsito da cheia máxima provável, que seria a cheia associada à precipitação máxima provável em um determinado reservatório. E aí, a gente tem esse modelo aqui que representa a bacia, né? A gente tem definido aqui um método de precipitação efetiva, que é o inicial onde consta o método de perdas, né? O método de transformação da precipitação efetiva foi definido aqui o método de Clark e o método da vazão de base é o método da recessão. Então, para cada bacia, a gente utiliza esses métodos aqui, esses parâmetros, eles podem ser calibrados a partir de dados monitorados, né? E aí a gente tem a vazão que seria afluente ao reservatório aqui, que está localizado a jusante dessas bacias, né? Então, esse reservatório, a gente conhece aqui o sistema extravasor dele, então passa as características do sistema extravasor e a gente tem também a curva de descarga desse sistema extravasor. E a gente tem também a curva cota área-volume desse reservatório, que são informações que a gente coloca aqui. Então, a gente tem a curva de descarga desse reservatório e a gente tem a curva cota área, cota volume aqui do reservatório também. Então, com base nessas informações e no cálculo das precipitações efetivas, a gente consegue fazer o trânsito da cheia nesse reservatório. Então, a gente passa aqui os métodos de cálculo, né? E a elevação inicial que é obtida, que a gente tem no instante T dessa simulação. Então, basicamente, a gente tem uma precipitação que está associada à PMP aqui. E a gente tem, em cada instante do tempo, quanto choveu nessas bacias, né? Não está aparecendo aqui. Show. Enfim, a gente teria aqui a PMP, que é o que choveu em cada instante do tempo nessas bacias. E aí, com base na precipitação efetiva e nos volumes afluentes ao reservatório, a gente consegue aqui estimar como é realizado o trânsito das cheias nesse reservatório. Aí eu já rodei a simulação aqui e a gente consegue ver aqui, nos resultados da simulação, a diferença dos hidrogramas, né? Então, esse hidrograma aqui é o hidrograma de entrada do reservatório e aqui seria o hidrograma de saída do reservatório. E a gente tem a atenuação das cheias aqui nesse reservatório aqui. E a gente consegue também estimar qual seria o armazenamento do reservatório, a elevação do reservatório também. Então, isso aqui é bastante útil e a gente poderia, por exemplo, se a gente quisesse diminuir as vazões de saída do reservatório, a gente poderia aumentar a capacidade de descarga, trocar a capacidade de descarga do reservatório e aí ir performando simulações até dimensionar o extravasor conforme os requisitos que estejam sendo pensados naquele processo, naquele projeto. Então, é isso, Ô, pessoal. Watson, só uma dúvida. Você usou o método de Pulse ali para propagação? Dá para explicar um pouquinho sobre Uhum. o método que está sendo usado aí para os reservatórios? Só tem um, né? Só tem um, o REC-HMS ele usa já diretamente o método de pulso modificado, que é basicamente esse método que eu apresentei aqui, né? Ele chama modificado, ele pode ser chamado de método pulso ou pulso modificado, mas é esse método que eu apresentei aqui, né? Ele coloca os termos desconhecidos da equação para um lado, e aí por interpolação das curvas cota volume e cota descarga, ele faz as estimativas em cada passo de tempo, né? Então, o RegHMS já tem isso como default dele, assim, de usar o pulso modificado. Isso, perfeito, perfeito.
não sei se o pessoal notou aí, mas para fazer simulação de propagação de cheia, precisa de bastante dados, né, ali do reservatório, né? Como o Alisson mostrou, né? A curva cota área volume, informações sobre a, o que mais ali que você mostrou, a curva cota A curva área de também, descarga. né? Cotar, e aí, assim, a gente vai inserir as informações com base no que a gente tem, né? A gente pode, no reservatório aqui, colocar métodos de evaporação. E aí, para colocar os métodos de evaporação, a gente precisa da curva cota área, porque para estimar a evaporação num intervalo, num dado espaço de tempo, ele precisa saber qual a área está sendo ocupada por água, né, no reservatório. Isso. Só E dando aí, Não, perfeito. Só dando uma revisada aí, no caso dos reservatórios, nessa telinha aí você tem três itens que são obrigatórios ali, né? Então você tem isso, a curva, a, a curva cota volume. cota volume, a condição inicial dele, né? Qual é exatamente a cota inicial, Aham. que é exatamente a cota do volume de espera, né? No início ali do volume de espera, correto? Isso, exatamente. E aí também, Aí vai sim, sim. depender de como a gente quer simular, né? Se a gente quer simular a cota Isso. um caso clássico que a gente faz na consultoria é simular como se o reservatório já estivesse cheio na soleira do extravasor, só Uhum. para avaliar basicamente a capacidade de descarga dele daquela chuva, né? Então, a situação mais crítica que pode acontecer é a gente ter uma ocorrência da precipitação máxima provável com o reservatório já cheio. Então, a gente já simula com a cota inicial na soleira do extravasor. Perfeito, perfeito. Que é a situação já crítica, né? Ele já está cheio ali, Isso. está recebendo uma cheia para absorver um pouco ali, né, dos volumes. Outra questão interessante ali é que nessa janela também dá para definir algumas estruturas hidráulicas do reservatório, né? Aliás, Isso. os spillways, né, que são os Aham. vertedores, né? E no caso aí só tem um vertedor. E aí ele abre a opção, né, de você definir como é que você vai configurar esse vertedor ali, ó. Tá vendo? Ele clicou agora em Spillway e aí tem todos esses campos aí vermelhos são obrigatórios para que você defina como é que vai ser esse vertedor. Se ele vai ser de concreto, qual é a profundidade dele, qual é a largura dele, ou qual é a cota da crista. E tem todos os parâmetros aí, né? Que aí tem um método também, né? Ó, os métodos, tem diferentes métodos aí É. para Geralmente o que a gente usa também é o Specified Fuel, e aí a gente já passa a curva de descarga do reservatório, né? Porque a gente dimensiona essa estrutura. Por exemplo, o extravasor no REC RAS, por exemplo, é algum simulador de simulação hidrodinâmica, porque aí a gente consegue obter uma curva de descarga mais fidedigna, ou então por equações empíricas mesmo de extravasores que são diferentes desses tradicionais, né? E aí a gente Uhum. já tem a curva de descarga pré-definida quando a gente vem para esse tipo de estudo. Então, a gente insere aqui a tabela da curva de descarga mesmo. Que ela diz para a gente a cada elevação do nível da água qual a capacidade, qual a vazão saída, né? É porque geralmente isso vem de projeto, né? Por exemplo, vai ter um engenheiro projetista que vai dimensionar o vertedor e aí ele já vai te fornecer essa relação entre cota e a vazão que o vertedor pode passar para aquela cota, né? Qual é a vazão do vertedor para aquela cota. Então isso ele já dá essa curva, né? Para que quem vai estar responsável pelo balanço hídrico ou para fazer essa análise, né, da propagação da cheia fazer esse estudo. Então já é como se fosse um dado de entrada, né? Toda barragem precisa de um projeto de vertedor específico e aí com esse projeto a gente consegue colocar aí e especificar qual é essa relação entre cota e vazão do vertedor. E também tem aquela estrutura, também estava ativo aí o Dantops, né? Ali que é ali tem isso. Isso aí Esse é para
é para quando a gente quer avaliar se a barragem pode verter, né, pode galgar. E aí a gente define os parâmetros desse galgamento, né? Aí seria o caso de dimensionar, por exemplo, a gente está dimensionando o vertedor e aí a gente quer avaliar se com aquele vertedor a barragem pode galgar ou não. É que é tipo, é um escoamento em função da cota que atingiu ali o topo da barragem, né? Você tem atingiu o topo e aí ele vai te dar como é que vai ser esse escoamento ali, né? Quando passar ali a água do topo da barragem, Isso, por cima da crista. por cima da crista, exatamente. Só que essa é uma situação que a gente evita a todo custo, né? Que pode causar a questão do rompimento mesmo, derivado dessa situação. A não ser que seja projetado para ter uma vazão por cima da crista, né? Em geral, a gente evita que tenha esse overtop, porque ele pode desencadear em processos erosivos e aí levar ao rompimento em si da barragem. O Alisson, só mostra o gráfico lá, a saída da simulação do reservatório, para a gente dar uma olhada de novo. Eu tinha comentado na aula passada, eu falei sobre propagação em rios, né? Teve uma aula que eu falei sobre propagação em rios e mostrei a diferença também do hidrograma de saída na propagação de reservatórios, né? E aí tá bem claro, né, que o pico do hidrograma de saída do reservatório, o pico ele bate no hidrograma de entrada, né? Ele intercepta o hidrograma de entrada. E isso vai acontecer sempre, né, em reservatórios, né? Porque a gente tem que uma relação, né? Quando o armazenamento é máximo, que é exatamente no pico do hidrograma de saída, a vazão de saída é igual à vazão de entrada, pela equação da continuidade. Então, como o método de Puls ele usa a equação da continuidade, ele vai dar sempre essa resposta aí que vocês estão vendo, né? Ali o pico do hidrograma de saída interceptando o hidrograma de entrada exatamente na descida, né? Já na fase de descida do hidrograma, ele intercepta ali. Que é diferente de uma propagação em rios, né? Então a gente não tem o pico do hidrograma ali no final do trecho do rio, ele não necessariamente vai tocar o hidrograma de entrada, né? O pico não toca o hidrograma de entrada, né? Ele vai estar defasado, vai estar amortecido, né? Vai ter um amortecimento da vazão e vai ter uma defasagem, né? No tempo, né? Em relação aos picos do hidrograma de entrada e o hidrograma de saída. E no caso de reservatórios, né? Esses, essas metodologias que usa como base a equação da continuidade, que é uma equação física, e é um método conservativo, né? Cabe destacar, um método conservativo, vai sempre acontecer isso aí que vocês estão vendo aí no gráfico, né? Então é importante sempre a gente ter essa atenção, né, dessas saídas de propagação no reservatório. A gente observa que nesse caso aí, né, Alisson, o pico foi amortecido, né? É importante nos projetos ver o quanto é que a barragem consegue amortecer em termos de pico e em termos de volume também, né? Porque a diferença entre o hidrograma de entrada e de saída, exatamente ali antes dos hidrogramas se tocarem, é exatamente o volume que o reservatório conseguiu segurar, né? Então, você vê essa área que está entre as duas curvas, a pontilhada e a contínua, até o momento que ele intercepta, né? Ali no pico do hidrograma de saída. Então, ali, até aquele ponto, aquela área ali representa o volume que o reservatório conseguiu segurar da cheia, certo? E depois daquele momento, né, do pico do hidrograma, a gente vai ter uma liberação desses volumes que foram armazenados, né, no tempo, né? É como se ele segurasse esse volume para ir liberando os pouquinhos ao longo do tempo. E aí você amortece o pico e também tem uma distribuição dos volumes, né, ao longo do tempo. É uma função que é uma função importante do reservatório, né, no amortecimento dos picos e distribuição desses volumes ao longo do tempo. Então acho que cabe muito aí, né,
essas análises, né, de propagação de cheia. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pessoal, aí sobre a aula, sobre o método. Todo mundo calado aí, então quer dizer que não tem dúvidas. Muito bem. Tá ok, tá ok. Oi, pode falar. Não, tudo ok, deu pra entender bem. Ah, perfeito, Williams, perfeito. Só queria perguntar ao Alisson, né? O Alisson, ele já aplicou muito, né? Esses métodos para, como ele mostrou aí, né? Para reservatórios de rejeito e também reservatórios só de armazenamento de água, né? E aí eu queria que ele contasse um pouquinho se é um pouquinho diferente, quais são as diferenças aí que ele encontrou nos projetos, o que é que ele considera mais difícil, se a metodologia é a mesma, é tranquilo ou tem uma complexidade maior em reservatório de rejeito. Em reservatórios de rejeito, geralmente a maior dificuldade é informação monitorada, né? Porque geralmente não é regra, né? Mas pelo menos a maioria dos reservatórios de disposição de rejeito eles são localizados em cabeceira de bacia, justamente para ter pouca vazão natural afetando aquele reservatório ali, né? E a gente conseguir ter um volume útil de disposição de rejeito maior. E aí esses reservatórios, como eles são em cabeceira de bacias, as bacias de contribuição são muito pequenas. Assim, a gente trabalha com bacias de 30 quilômetros quadrados, 100 quilômetros, as maiores são de 100 quilômetros quadrados. E geralmente essas bacias no Brasil não são monitoradas, né? A gente não tem informações de bacias muito pequenas para geração de escoamento superficial. Então, o maior desafio é conseguir, e os métodos também de cálculo de precipitação efetiva, eles têm bastante limitação para essas bacias pequenas. Assim. Então, o maior desafio é conseguir estimar de forma mais assertiva as vazões, a precipitação efetiva, né? Que seria converter o que choveu na vazão de contribuição efetiva naquele reservatório. É a principal diferença, assim, porque quando a gente vai para reservatório de água, geralmente a gente tem uma bacia muito maior, que já é o objetivo controlar aquelas vazões maiores, né? E a gente tem estações pluviométricas a montante monitorando aquele curso d'água e a gente consegue trabalhar com informações que são monitoradas. Acho que a principal diferença é essa, e aí é mais desafiador trabalhar com bacias menores pela ausência de informação. Para a calibração de modelos acaba sendo bastante difícil. Assim. Imagino realmente, né, situação, bacias pequenas, né, sem dados, como deve ser complicado fazer estudos hidrológicos e fazer esse tipo de projetos, né? Agora, as informações dos reservatórios, isso vem já, né, para vocês aí, né, a partir de outros estudos, né? Então, por isso que isso aí não chega nem a ser um problema, mas a parte de precipitação mesmo, que é a grande dificuldade, né? Mais o monitoramento hidrometeorológico. Né? Como a gente trabalha projetando essas estruturas também, então, geralmente, a gente dimensiona a estrutura, então, todas as informações do reservatório a gente tem. Ou então, a gente trabalha com estrutura dimensionada por outra empresa que também tem todas as informações, curva cotária, volume, curva de descarga. Todas as informações inerentes à estrutura em si, a gente consegue ter acesso muito fácil. As informações hidrometeorológicas é que são mais difíceis, mas uma coisa até da legislação nova, né, publicada pela Agência Nacional de Mineração em 2022, é que ela exige a calibração dos modelos hidrológicos com pelo menos 2 anos de dados monitorados. Isso foi muito bom para a gente, né, que trabalha na área, porque os empreendedores anterior a essa legislação eles tinham muita resistência em monitorar, investir em monitoramento, né, porque não tinha necessidade de calibrar, então se trabalhava muito com dados de literatura, né? Esse tipo de solo tem um CN, um coeficiente de escoamento de tanto, e a gente ia trabalhar com aquelas tabelas que particularmente me incomodava bastante, já que são dados que são estimados em bacias dos Estados Unidos em geral, e a gente sabe que tem diferença significativa para as bacias do Brasil.
Com essa alteração da legislação exigindo calibração, a gente passa a ter agora os empreendedores realizando esse monitoramento, e aí a gente tem maior disponibilidade de dados agora e dá para calibrar melhor os modelos.